compartilhando a palavra com você, jovem, para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje eu quero trazer uma experiência que eu creio que é muito comum a todos os jovens. Todos nós passamos por isso. Sabe aquela sensação em que você se sente desesperado ao ponto de não sentir a sua própria vida, de achar que tudo é uma imensa fantasia, como se o mundo fosse uma realidade filmada, é como se nós fôssemos um ser de outro planeta, como se nós não estivéssemos nesse mundo, como se tudo em nossa volta fosse produto da nossa imaginação, quando a gente entende que a vida é fruto da nossa mente. A gente fica olhando para o nosso corpo e fica se perguntando se a gente existe. A gente pode chegar numa situação em que a gente não acredita que a própria vida existe. Nós entramos numa contingência de que a gente olha para o nosso corpo, olha para as pessoas à nossa volta e a gente coloca tudo em dúvida ao ponto de perguntar: será que a minha casa existe? Será que o mundo existe? Será que isso não é um portal, não é um fruto da nossa imaginação? Eu quero lhe dizer que isso é exatamente o que a palavra de Deus declara que pode acontecer conosco. Talvez você fique surpreso em saber que a Bíblia retrata essa sensação de não existência, essa sensação de perceber que o mundo é uma ilusão, que nós somos uma ilusão, que nós, somos fruto de uma mente extraterrestre que nos concebeu e que de repente nós vamos acordar do nosso sonho. Isso está exatamente desse jeito na palavra de Deus, em Deuteronômio, no capítulo de número 28, no versículo de número 66 e 67. Olha só o que Deus diz na sua palavra e que ele declara que isso é uma realidade que vai acontecer conosco. Ele diz assim: a tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia e não crerás na tua vida. Observa só o que Deus te está dizendo na palavra. A gente chega à condição de não crer na nossa própria vida. Por mais absurdo que isso possa parecer, é uma sensação comum que todos os jovens passam por ela e já aconteceu comigo e provavelmente está acontecendo com você, e você anda de um lado para o outro e não consegue acreditar na sua própria vida. O texto continua: pela manhã dirá: ah, quem me dera ver a noite, e a noitinha dirá: ah, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirá no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. É uma situação muito complicada. Não crer na própria vida. A gente ficar desconfiado de nós mesmos, ficar imaginando que somos fruto de uma imaginação. Às vezes a gente dá um beliscão na carne para saber se nós existimos. A gente quer de manhã que chegue a noite, quer que a noite se torne de manhã, e a gente não consegue nem viver. Nós chegamos a passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas se nós contarmos as horas que nós passamos consciente de que o nosso pai existe, a nossa mãe existe, que nós temos uma casa, pode ser o equivalente a 1 hora por dia. E no mais, nós ficamos no nosso desvaneio, nós ficamos na nossa ilusão, nós ficamos na nossa imaginação, nós ficamos no nosso outro mundo. E é por isso que muitos usam droga. Porque a droga, ela traz também exatamente essa sensação de sentir a vida suspensa por um fio. Ou seja, nós usamos algo forte que acaba retratando uma sensação interior que a gente não consegue saber de onde que essa sensação vem. E nós ficamos com essa é difícil até explicar, só quem vive essa realidade consegue entender de que eu não estou acreditando que eu existo. Jovem, isso acontece de fato, não é fruto da nossa imaginação, mas a Bíblia diz que isso acontece por causa de um distanciamento de Deus. À medida que nós vamos nos afastando de Deus, à medida que nós vamos voltando para dentro de nós mesmos, à medida que nós não buscamos a palavra de Deus como uma fonte de conhecimento que vem de fora para dentro. Sabe como que eu resolvi isso quando eu era jovem?
eu li um texto que dizia assim: não seja como o jumento. Eu vou até abrir o texto aqui rapidamente, está no Salmo de número 32, e esse texto, eu digo que ele foi como uma âncora, ele impediu a minha alma de entrar na escuridão, ele me salvou. A Bíblia diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados, de outra sorte não te obedecem. Eu dizia: minha alma, volte-se para cá, não saia nesse mar ilusório que você está entrando. E todas as vezes que isso acontecia, eu declarava: eu não posso ser como o cavalo nem como a mula, eu não posso ser uma pessoa sem entendimento, eu não posso precisar de um freio para me segurar e não sair da presença de Deus. E este versículo impediu de eu entrar na escuridão total, até que a luz entrou dentro de mim, e hoje eu tenho consciência de que eu existo e de que Deus é comigo e habita dentro de mim. Que seja também essa experiência contigo, caro jovem. O meu nome é César Azevedo, que também já fui jovem, compartilhando com você a palavra de Deus.